Saudações do crente docente, estamos aqui para mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós estamos chegando aqui à lição de número 5 dessa revista magnífica que estamos estudando aí sobre esse tema tão interessante, corpo, alma e espírito. Para nós que já estamos chegando a essa lição de número 5, o pessoal que está acompanhando, já temos respondido algumas questões da qual são as indagações dessa revista. De onde eu vim, qual o meu propósito e para onde eu irei. Algumas respondidas, outras não, e algumas que serão respondidas ao longo das demais lições. Hoje, essa lição de número 5 fala sobre corpo, morada do espírito. Primeira coisa que eu gostaria de frisar é que essa lição ela tem uma ideia de falar sobre o corpo de um sentido como podemos aludir a um recipiente que vai agregar em si o espírito, por isso corpo, morada do espírito. Na lição anterior nós estudamos sobre o corpo humano, lugar em que se abriga a vida. Então agora vamos falar sobre o corpo ser uma morada do espírito, quando já entendemos a lição anterior. Interessante, nós vamos trabalhar aqui brevemente a leitura do texto bíblico básico e gostaria de deixar aqui como dica para você que está nos escutando a importância sobre a leitura do texto bíblico básico. Por que é importante ler e reler o texto bíblico básico? Bom, o texto bíblico básico nada mais é do que o apanhado de textos bíblicos que vão referenciar toda a lição. Isso quer dizer que no texto bíblico deve conter as referências necessárias para embasar todos os pontos das lições como um todo, não somente essa que nós estamos falando aqui hoje. Isso significa que muitas das vezes você vai perceber que o texto bíblico básico ele não está apenas em um livro da Bíblia, mas sim em vários outros, que é o caso dessa lição número 5. Você que tem a sua revista da Central Gospel aí, você pode perceber que temos um agrupado com 3 textos bíblicos, tá? 3 agrupados de texto. O primeiro, Romanos capítulo 8, tá? O versículo 26 e 27. Romanos capítulo 15, versículo 13. E 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Romanos capítulo 8, 26 e 27 diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Outro texto, Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então temos aí 3 partes de textos bíblicos agrupados que formam o texto bíblico básico da lição. Outra dica que eu gostaria de deixar para você é que é muito importante para você que ministra aula na escola bíblica, para você que prega também, a leitura exaustiva do texto que embasa a sua ministração. Não são poucas vezes que nós vemos pessoas ministrando a palavra e tendo dificuldade com a leitura do texto base da sua pregação, da sua aula. Isso, de fato, é um grande erro que cometemos. E como que nós podemos sanar esse problema? Bom, basta você ler, reler e tornar a ler
esses textos que embasam a sua lição, sua pregação. Importante porque a leitura fará com que você terá uma grande intimidade com o texto. Isso vai lhe ajudar no transcurso de toda a lição. Pois bem, vamos agora adentrar alguns outros pontos que a lição vai ter aqui na sua divisão. A exemplo, o texto áureo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Mais um texto, aí esse é o texto áureo, que traz o embasamento aí para a continuidade dos pontos da lição. Talvez se eu pudesse escolher um texto áureo para falar sobre corpo, morada do Espírito, eu ficaria com esses dois versículos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. O 19, mais especificamente, quando ele pergunta se nós não sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso é, o nosso corpo é um lugar de habitação do Espírito Santo. Talvez esse texto seja o mais apropriado para poder fazer alusão àquilo que eu comentei aqui com vocês no início da aula. O nosso corpo tido como um recipiente, algo que agrega conteúdo. Mais especificamente, esse conteúdo que estamos falando no dia de hoje é sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui estará como o conteúdo que contempla a interioridade, esse recipiente chamado corpo. Então, esse versículo, de fato, ele é um versículo muito importante para a lição de hoje. Outra coisa importante que nós temos, tá? Você que adquire a sua revista de professor, é que você possa seguir os objetivos da lição, tá? Não se esqueça de que sua aula precisa cumprir esses objetivos. Obviamente, como se trata do nosso CDcast, nós temos uma abrangência sobre os objetivos da lição colocada na revista com o que nós falamos aqui, porque não são poucas vezes que os professores que aqui ministram trazem dicas, trazem coisas que vão além da sua revista. Como já foi dito aqui por alguns dos professores, falar sobre as questões que estão na revista são apenas as questões básicas, mas você precisa se aprofundar, você precisa buscar mais para poder você levar para o seu aluno um conteúdo abrangente, de qualidade, e que ele possa também ser despertado para um estudo posterior à sua lição. A lição, ela começa para você muito antes de ser ministrada no domingo, e para o aluno ela deve continuar os estudos daquela lição no curso da semana posterior, paralelamente, óbvio, com a lição que há de vir. Então, para que nós possamos entender algo interessante, essa lição, quando ela fala sobre o corpo ser morada do Espírito, é necessário que nós venhamos a falar sobre o Espírito Santo. E aí vem a primeira pergunta, mas o que é o Espírito Santo? Obviamente, para nós começarmos a falar sobre o Espírito Santo, é necessário a gente falar algumas coisas que o Espírito Santo não é e que as pessoas muitas das vezes confundem. O Espírito Santo, por exemplo, não é uma energia, tá? O Espírito Santo não se trata de alguma coisa que te traz um sentimento momentâneo, algo que venha de maneira esporádica a movimentar as suas questões sentimentais. Logo, ela não está ligada a ser uma energia ou algo místico, como as pessoas muitas das vezes colocam isso em relação ao Espírito Santo. É importante nós frisarmos que a Bíblia, toda vez que fala sobre o Espírito Santo, vai trazer uma ideia do Espírito Santo ser de fato uma pessoa da Trindade. Essa palavra Trindade que não aparece na Bíblia, mas que doutrinariamente nós podemos perceber que a Bíblia deixa muito claro a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então agora eu acabo de responder para você que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma manifestação sentimental que te leva
há questões místicas, mas que o Espírito Santo é uma pessoa. E sendo o Espírito Santo uma pessoa, nós vamos perceber que o Espírito Santo possui atributos. E esses atributos, obviamente, eles estão ligados ao próprio caráter de Deus, aos próprios atributos de Deus. Então vamos pensar o seguinte: se o Espírito Santo é uma pessoa, ele vai possuir algumas coisas que nós conseguimos entender no mundo físico de maneira muito tranquila. A exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa e, por ser uma pessoa, ela possui inteligência. Significa que o Espírito Santo ele tem capacidade de conhecer e discernir. Obviamente, quem pode ter a inteligência tem outros atributos que são correlatos a essa inteligência, tá? Como mencionei aqui, o fato de você discernir faz parte de um atributo correlato à inteligência. Outra questão muito interessante é que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele possui vontade. Então, vontade significa que o Espírito Santo ele pode ter uma manifestação, por essa capacidade que ele tem de vontade, de desejar ou de rejeitar alguma coisa. Logo, o Espírito Santo ele pode escolher o corpo onde ele habita. Interessante isso, porque se o Espírito Santo ele faz parte de uma das pessoas da Trindade, ele é uma das pessoas da Trindade, ele pode escolher o corpo em qual ele habita. Isso significa que aonde existe impureza, o Espírito Santo não habita. Mas onde ele encontra um corpo, um recipiente, como temos mencionado aqui, puro, de maneira que está se alimentando da palavra de Deus, o Espírito Santo, obviamente, pode, por sua capacidade de decidir e de vontade, desejar habitar nesse corpo. Outra coisa interessante é que o Espírito Santo possui emoções. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele não se trata de uma emoção, não se trata de uma energia, mas por ser uma pessoa, ele possui emoções. Então, algo muito interessante também para poder você frisar na sua aula. E interessante também você observar que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele vai possuir características que são atribuídas a nós, seres humanos. Então, se você reparar, nós também temos inteligência, nós também temos vontade, nós também temos emoções. Agora, obviamente, por ele ser um ser eterno, tá? Que faz parte da Trindade, ele vai obviamente possuir os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Esses atributos incomunicáveis, nós bem sabemos que ele se trata do quê? Da onipresença, onipotência e onisciência. Então, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa divina, logo possui esses atributos divinos também, inclusive os atributos incomunicáveis. Isso significa que nós, seres humanos, não podemos ser onipresentes, não podemos ser onipotentes, não podemos ser oniscientes, mas o Espírito Santo, enquanto pessoa, uma pessoa divina, ele pode ter todos esses atributos. Outra coisa muito interessante, o Espírito Santo em toda a Bíblia ele vai aparecer sendo colocado por vias de títulos, símbolos, atributos, nomes. Então há diversidade de nomenclaturas utilizadas em toda a Bíblia. A exemplo, o Espírito da Verdade, como a gente vê em João 14,17, significa que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tá? Muito interessante a gente observar isso aí no capítulo 14 e no capítulo 16 de João. Outra coisa que está lá em Lucas 3,16, o Espírito Santo colocado como um elemento purificador. Muitas das vezes a gente diz que o Espírito Santo é tido como fogo consumidor, um fogo que vem trazer purificação, e às vezes é usado de maneira errada também no nosso meio. Então, quando nós pedimos o fogo do Espírito Santo, na verdade estamos nos colocando como alguém que está para receber a purificação por intermédio do Espírito Santo. Outra questão que está ligada a um simbolismo muito grande do Espírito Santo é a água.
né? Então esse símbolo que vai falar sobre o quê? Uma obra de regeneração, porque a água nos remete a questões de pureza, nos remete a questões que lavam aquilo que é tido como sujeira, tido como impureza. Outra coisa também é que o Espírito Santo é colocado como óleo. Isso significa o quê? Representa uma questão de unção. Tá? No Antigo Testamento nós temos isso de maneira muito clara, a questão do óleo usado como unção. Tá? Então, tanto para com os profetas, quanto para os sacerdotes, quanto para os reis, esse Espírito Santo, nós vemos essa dimensão dele ser colocado também como um óleo, tá? Então isso aí você pode observar, por exemplo, no livro de Salmos, tá? Salmos 133, verso de número 2. Veja que estamos falando basicamente do Espírito Santo até aqui, porque de fato nós já entendemos na lição passada que nós somos um corpo, e esse corpo ele pode agregar questões que venham do divino. Então, no caso, hoje nós estamos falando do Espírito, tá? O Espírito Santo que pode habitar em nossas vidas. Interessante, o Espírito Santo ele pode ter algumas ações, tá? Essas ações elas podem ser voltadas para o homem e para o benefício do homem. Então, nós vamos observar que uma das questões básicas sobre o Espírito Santo e suas ações na vida do homem é que ele torna real a presença divina na vida do homem, tá? Então, essa presença constante de Deus em nossas vidas, ela se dá por intermédio do Espírito Santo. Então, ele é um instrumento, né, que faz com que a presença de Deus se conserve em nossas vidas e faça com que, de alguma forma, nós estejamos vivos para a vida com Deus. Então eu quero dizer para você que é impossível você ter uma vida espiritual viva, ativa, uma vida de comunhão com Deus, se não existe o Espírito Santo dentro de você, se o Espírito Santo não habita em você. Outra questão muito interessante é que o Espírito Santo ele santifica a vida do cristão. Lembra que eu falei acerca do Espírito Santo ter inteligência? Isso significa o quê? A possibilidade de discernir. Então, quando o Espírito Santo ele habita na sua vida, ele te traz discernimento também. Se os atributos deles podem ser comunicados para você, logo você pode receber. Se Deus possui inteligência, o Espírito Santo também. Se o Espírito Santo habita na sua vida, existe a possibilidade de receber esse discernimento do Espírito, que é um discernimento diferente de qualquer outro. Ainda que Deus tenha criado o homem com capacidade de inteligência, de ação, de discernimento, obviamente, possuir o Espírito Santo em nossas vidas nos dá a possibilidade de ter um discernimento espiritual, que é diferente do discernimento de maneira natural, assim podemos dizer dessa forma, tá? Então, muito interessante observarmos isso. Algo que eu também gostaria de falar para você é que o Espírito Santo, né, tem um marco muito grande na Bíblia, lá em Atos, capítulo 2, que é aquilo que nós, enquanto pentecostais, acreditamos, tá? Na continuidade dos dons do Espírito, na continuidade da manifestação do Espírito Santo. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: no Antigo Testamento nós temos sim aparições e manifestações do Espírito Santo, obviamente de maneira diversa da que nós encontramos no Novo Testamento. Por que isso? Exemplo, nós temos a vida de Sansão, um homem consagrado a Deus que era impelido pelo Espírito Santo para poder cumprir obras específicas. No Novo Testamento, com toda a obra manifesta de Jesus, nós podemos entender que ele, ao cumprir o seu propósito, no todo o desenvolvimento do seu ministério, ele vai deixar claro que ele vai para o Pai, mas que ele deixa outro Consolador. Isso dá-nos a entender que mesmo que Jesus não esteja de maneira corpórea no mundo terreno, o Espírito Santo ele vai cumprir esse papel de presença em nossas vidas. Isso significa que, se observarmos as questões do batismo com o Espírito Santo,
podemos notar que o Espírito Santo, ele reveste o salvo de poder. Tá? Então o Espírito Santo, quando ele habita na vida do cristão, ele vai trazer, obviamente, uma virtude diferenciada, uma autoridade espiritual, e vai fazer com que nós sejamos testemunhas do Senhor de maneira diferente. Por quê? Eu costumo dizer, toda vez que dou alguma aula acerca do Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo, ele vem para nos equipar para uma obra. Então, o Espírito Santo, quando ele desce e se manifesta na sua vida, por meio da sua vida e na sua vida, ele vai fazer com que você seja revestido para uma obra diferenciada. Então, se você quer receber um equipamento para poder desenvolver a obra de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo. Tá? É Deus que batiza, e você, como cristão, tem todo o direito de buscar esse batismo para que você possa fazer obras diferenciadas, que você possa adquirir essa instrumentalidade diferenciada que Deus nos possibilita. Obviamente, tudo isso vai fazer com que você venha ter uma possibilidade de frutificação diferente. Se você se enche do Espírito Santo, o fruto que você dará é o fruto do Espírito Santo. Então, fuja das obras da carne, se encha do Espírito Santo, porque você será alguém que frutificará aquilo que nós podemos observar amplamente em Gálatas, capítulo 5, ali no versículo 22, uma relação daquilo que nós dizemos ser o fruto do Espírito. Para nós terminarmos essa aula breve, que nós podemos aqui observar alguns pontos importantes da lição número 5, obviamente você terá aí ainda uma amplitude de possibilidade de estudar sobre esse tema, mas aqui nós estamos de maneira sintetizada trazendo aquilo que julgamos ser importante. Então, para nós terminarmos essa lição, é interessante você entender que nós somos templos de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para ser uma espécie de tabernáculo do Espírito Santo. Então, como foi dito aqui, os dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles vão afirmar o quê? Que o homem está o quê? Direcionado a ser alguém que recebe esse Espírito, ser alguém que pode ser taxado como um santuário para a habitação de Deus. Então é muito importante você entender isso. Tá? O Espírito Santo significa o quê? É o Deus que habita em nós. Então seja você alguém como de fato um santuário, um templo de habitação do Espírito Santo. Para isso é necessário que você possa deixar limpo as dependências desse templo. É necessário que você deixe as janelas desse templo abertas para poder entrar a luz, a iluminação do Espírito Santo, para que você possa irradiar todas as benesses que o Espírito Santo pode trazer. Obviamente, nós falamos aqui sobre a questão de você ser um corpo, um recipiente, um templo, mas lembre-se, só faz sentido toda essa desenvoltura que o corpo humano tem, tudo aquilo que Deus propriamente capacitou o homem, se de fato esse corpo receber o Espírito Santo. Muito interessante, para nós finalizarmos, o Espírito Santo, ele, mediante a palavra de Deus, ele nos capacita, obviamente. E isso faz com que nós possamos o quê? Atingir uma glória eterna. Tá? E então ele trabalha numa transformação diferenciada. Para quê? Para que nós possamos manifestar a glória, para que nós possamos refletir de fato aquilo que é a vontade de Deus para com a sua criação. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que essa aula possa de alguma forma esclarecer alguns pontos importantes sobre essa lição e que você possa ministrar com autoridade, como alguém que buscou o conhecimento, mas como alguém também que buscou o discernimento do Espírito Santo, para que essa palavra, que essa lição possa penetrar no coração dos alunos. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo CDcast. Que você possa aí nos seguir nas redes sociais e que você possa compartilhar essa lição, porque com certeza a palavra de Deus ela tem poder para trazer transformação, e talvez essa lição aqui seja um ponto importante para você
enviar para alguém, para que alguém possa ter um acesso livre à palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, querendo Deus. Fique em paz.